Estamos de volta com o Bom Dia Rio Branco, ao vivo na sua TV Rio Branco, o canal 8, o SBT. Agora são 6 horas e 21 minutos em Rio Branco. Bom dia para você que acabou de acordar agora e sintonizou o seu televisor no canal 8, na TV Rio Branco, né, no SBT. São pessoas inteligentes que assistem a gente. Olha só, pessoal, em meio a tantas notícias ruins, né, enfim, uma boa notícia. Caiu, isso mesmo, caiu o número de homicídios em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo estatísticas oficiais, são 15, isso mesmo, 10 mais 5, 15 a menos que no mesmo período de 2014. Mais detalhes você confere agora na reportagem de Paulo Roberto. O Departamento de Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou na quinta-feira o índice de homicídios ocorridos em Rio Branco nos primeiros 6 meses de 2015. De acordo com o levantamento do departamento, houve uma redução de 22,7% se comparado ao mesmo período do ano passado. Em 2014, foram registrados 66 homicídios no primeiro semestre do ano. Já em 2015, o setor registrou 51 assassinatos. O secretário de Segurança aponta os investimentos na área de tecnologia para a redução dos crimes de homicídios na primeira parte do ano em curso. Nós, claro, temos alguns fatores que influenciaram diretamente nisso. O profissionalismo dos nossos policiais tem mostrado que esse é o caminho, esse tem sido o tom. Nós temos investido em tecnologia. Não por acaso o governo contratou uma empresa e nós vamos estar aí daqui a pouco digitalizando todo o estado do Acre, tendo comunicação via rádio de maneira absolutamente impossibilitando a invasão da radiocomunicação policial. Isso tudo faz com que a gente profissionalize nessa área tecnológica. Dados do Departamento Criminal da CESP indicam que houve redução de homicídios em todas as regionais da cidade, com destaques para a terceira, que compreende a Baixada da Sobral, onde a redução foi de 41,7% em relação a 2014. A outra regional foi a quinta, localizada na parte alta da cidade, onde a redução no número de assassinatos foi de 23,1%, se comparado ao mesmo período do ano passado. São inúmeras ações, o próprio gabinete de crise instalado e criado nesses primeiros 6 meses. Isso faz com que ações em que haja a necessidade da intervenção policial, cada um saiba devidamente o seu papel. Nós temos tido operações aqui de saturação, semanalmente, operação integrada Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Então, isso tudo faz com que a gente tenha o resultado, que é o resultado esperado. Para o secretário, esse é resultado das ações desencadeadas pelas forças de segurança. As prisões realizadas: em março, 120, abril, 180, maio, 220 e em junho, 283 pessoas foram tiradas de circulação das ruas. De acordo com ele, o setor jamais pode baixar a guarda para o crime. Um dos pontos destacados pelo secretário de Segurança Pública do Estado para a redução no número de homicídios em Rio Branco nos primeiros 6 meses do ano diz respeito à integração entre as instituições de segurança e as operações realizadas. O principal de tudo isso é a integração. A integração tem sido o tom dessa gestão, é uma orientação e a diretriz do governador, e a gente tem trabalhado integração, café, almoço e janta. Então, nós temos conversado diariamente com as polícias, conversado semanalmente com os órgãos que se compõem o sistema de justiça criminal. Nós temos o gabinete de gestão integrado restabelecido. Olha, às vezes, ou seja, nem sempre mais investimento significa resultados positivos. Ontem, conversando com pessoas ligadas à Secretaria de Segurança Pública, e afirmaram, mostrando números, que até dezembro do ano passado, aquele repasse mensal, né, verba para custeio da máquina, era em torno de R$900 mil. Este ano caiu para 210, mês passado foi pouco mais de 100 mil. E os resultados estão aí, né? E tem mais um detalhe, diferente de outras estatísticas, com relação, por exemplo, ao número de assaltos e outros crimes de menor potencial ofensivo, este é real. O número de assaltos às vezes cai, mas não significa que as pessoas não estão sendo assaltadas. É que as pessoas deixam de ir à delegacia para registrar. Então diminui o número de registros e não o número de assaltos propriamente dito. Nesse caso aí não, a pesquisa é 100% verdadeira. É impossível alguém matar alguém e não ser registrado. Não é isso? Então a pesquisa, nesse caso aí, é 100% confiável. São 6 horas e 26 minutos em Rio Branco, você está no Bom Dia Rio Branco.
ao vivo na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT, nesta sexta-feira, 3 de julho de 2014. Isso mesmo. Olha só, aconteceu ontem em Rio Branco a abertura oficial da 25ª reunião anual do Conselho Nacional dos Servidores do Ministério Público. Quem tem mais informações é o repórter J. Guimarães. A 25ª reunião do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público trouxe para Rio Branco representantes da entidade de todos os estados brasileiros. Essa é a primeira vez que o Acre foi escolhido para sediar o encontro que ocorre uma vez por ano em locais diferentes do país. Essa 25ª reunião faz parte do processo de reuniões ordinárias do Conselho Nacional. Nós nos reunimos 4 vezes ao ano. Nessas reuniões, nós discutimos assuntos de relevância das ouvidorias do Ministério Público do Brasil inteiro e traçamos metas, traçamos objetivos no sentido de uniformizar o atendimento que é prestado pelas ouvidorias no Brasil inteiro. Pelos próximos 2 dias, os promotores de justiça de todos os estados brasileiros vão estar reunidos aqui em Rio Branco, discutindo assuntos internos dos ministérios públicos do país. Nós estamos aqui para, em primeiro lugar, para nos haver aqui um relacionamento, uma troca de experiências das ouvidorias de todos os ministérios públicos dos estados e da União. E a nossa vinda aqui não só para isso, mas sobretudo discutir temas relevantes para que o Ministério Público possa prestar um serviço melhor ao cidadão, à comunidade, porque o cidadão é o destinatário direto do serviço do Ministério Público brasileiro. O presidente estadual do Conselho de Ouvidores do Ministério Público considerou uma honra para o Acre ter sido escolhido como sede da reunião do Conselho Nacional. Com a criação das ouvidorias, em todos os órgãos públicos do Brasil, o Ministério Público também, a previsão constitucional tem que ser cumprida e foi fundado as ouvidorias em todas as unidades ministeriais do país inteiro. E como ocorre também de praxe, nessas ocasiões é formado um Conselho Nacional para discutir as políticas, as diretrizes do órgão, né? E o CENOMP, que é o Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público, se reúne 4 vezes ao ano e sempre assim, no estado e no outro. E dessa vez o Acre foi escolhido. Estamos aqui nessa tarefa. A 25ª reunião do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público marcou também a abertura das celebrações dos 52 anos do Ministério Público do Acre. Reunião de ouvidores é a primeira que nós temos aqui em Rio Branco e eu fico muito contente, muito feliz de poder estar participando desse momento ímpar em que nós estamos aqui, nesta data, abrindo as comemorações dos 52 anos do Ministério Público do Estado do Acre. Aí um bom dia especial ao Procurador-Geral de Justiça do nosso Estado, doutor Oswaldo Albuquerque Lima, que acabou de dar a entrevista, né? O trabalho do doutor Oswaldo vai ficar marcado na história do Ministério Público do Acre, né? Ele que é vascaíno ainda está a comemorar a vitória do Vasco sobre o Flamengo, vitória pequena, né? Mínima a contagem, 1-0, mas valeu a pena, né? O Vasco não tinha ganho de ninguém até jogar com o Flamengo. Aliás, todo mundo que não ganhou ainda, basta jogar com o Flamengo e vai ganhar. E olha quem está falando aqui é um flamenguista. Sofredor, né? Fazer o quê? O timezinho ruim esse. Como é que pode um time de tradição como o Flamengo tem, de massa, que tem recursos financeiros, que tem estrutura, viver aí caindo pelas tabelas? Difícil. O Flamengo tinha que estar lá todo tempo no G4, disputando ali com os outros times de ponta, né? 6h30 em Rio Branco, chegando mais uma informação para você, porque a partir de agora, os acidentes sem vítimas fatais nas rodovias federais serão registrados, isso mesmo, registrados pela internet. E quem tem mais informações é o repórter Paulo Roberto. A Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil já está usando o serviço EDAT, que é Declaração de Acidente de Trânsito. O programa vai substituir o boletim de ocorrência que é feito pelos policiais e deve reduzir o tempo de espera do motorista para fazer o registro de uma ocorrência de pequena monta.
como uma batida no acostamento da estrada, atropelamento de um animal e outros que não venham causar ferimentos dos envolvidos. Na realidade, é uma medida da polícia para facilitar a vida do usuário da rodovia, né? Muitas vezes a pessoa se envolve em uma colisão simples, uma pedra no para-brisa, uma pequena colisão, um dano apenas material, sem vítima, e fica ali aguardando 2, 3 horas a chegada da polícia rodoviária, às vezes num local ermo, né, distante, de madrugada, e hoje ela não precisa mais aguardar. A Polícia Rodoviária Federal disponibiliza essa nova ferramenta, onde a pessoa vai entrar na internet, no site da Polícia Rodoviária Federal, e lá ela tem todo um passo a passo de como fazer essa declaração do acidente. Ela pode usar para o seguro, né, e outras finalidades. Lançado no dia 30 do mês passado em todo o país, o serviço deve absorver 50% das declarações de acidentes que acontecem todos os anos nas rodovias federais. Em 2013, o total de acidentes ocorridos, 62%, não provocaram vítimas. Já o ano passado, não houve vítimas em 58% dos acidentes. Muitas vezes a pessoa sofre um acidente num local longe, né, longe de casa, e só vai poder fazer isso depois de 2, 3 dias, não tem problema nenhum, ela pode fazer. O que não pode fazer é deixar, né, e depois de muito tempo, 2, 3, 4 anos, fazer essa declaração, aí sofre um prejuízo, né? Mas o quanto antes ela puder fazer, claro que é melhor. O registro pode ser feito no prazo de até 60 dias após o acidente, mas alguns requisitos serão levados em consideração. O acidente não pode envolver vítimas, risco para o meio ambiente, caso de cargas tóxicas ou patrimônio público. A nossa equipe se desloca, como o nosso trecho aqui é grande, né, desloca 200, 300 km para atender um acidente. Você chega lá, uma pessoa atropelou, por exemplo, um cachorro, né? E a polícia vai lá, faz esse boletim, devido ao seguro, aquela pessoa necessita disso, né? E no mesmo momento acontece um acidente com vítima fatal aqui no perímetro urbano e não tem equipe para atender. Então esse tipo de coisa aí vai ser diminuída, né? Acreditamos que a Polícia Rodoviária Federal, com essa medida, vai estar mais próxima das ocorrências de maior vulto, e também a pessoa não vai ficar aguardando muito tempo por uma colisão de pequena monta. Na madrugada de terça-feira, o Congresso Nacional, precisamente a Câmara Federal, rejeitou a PEC, né, que trata da redução da maioridade penal. Algumas horas depois, ou seja, na quarta-feira, a matéria foi aprovada, praticamente o mesmo texto. Isso mesmo. A matéria que teve rejeição por falta de 5 votos, obteve 20 votos a mais e foi aprovada, repito, algumas horas depois. E aí, a reportagem da TV Rio Branco foi às ruas ouvir a opinião de populares. Confira comigo a reportagem de J. Guimarães. Terça-feira dessa semana, a Câmara dos Deputados havia reprovado a redução da maioridade penal no Brasil. Nesta quarta-feira, o presidente da Casa modificou o texto original da proposta e os deputados aprovaram a matéria na calada da noite. O assunto voltou a dividir a opinião pública entre os que defendem e os que são contra a redução de 18 para 16 anos da idade penal. Embora concorde com a redução, o deputado Gerlen Diniz abordou o assunto na Assembleia Legislativa do Acre, declarando que a Câmara Federal precisava agir dessa forma para dar satisfação ao clamor público. Da forma que eu vejo, o Congresso Nacional está tentando dar uma resposta para o povo brasileiro. Durante muito tempo, essa emenda ficou parada, nas comissões, ficou em uma gaveta no Congresso Nacional, e agora, com esse novo presidente da Câmara, ele trouxe o problema para a mesa de discussão e realmente o Congresso está se manifestando. Eu sou de acordo com a diminuição da maioridade penal. Quero parabenizar o Congresso, tomar essa iniciativa, porque realmente a gente precisa mesmo tomar atitude, porque a maioria desses jovens, a maioria vamos dizer assim, dos cartéis criminais, eles recrutam os de menor justamente por causa dessa brecha da lei, porque o de menor não pode ser punido. Então, estou de pleno acordo que realmente reduza a maioridade penal. Nas ruas e repartições públicas, o assunto da aprovação da redução da maioridade penal também está na boca do povo. Chega de demagogia. O nosso país é o país da corrupção. As pessoas ficam se escondendo. O nosso país é o país da pena de morte. Por quê?
Porque onde um menor mata, estrupa, rouba e não pode pagar pelo crime que cometeu, santo Deus, né? Vamos mudar as leis, chega de violência. Não é a viatura e nem contratando policiais que vai acabar com a violência. Menor de idade tem que ser tratado como bandido, sim. O assunto também está na pauta do dia, dos jornalistas que cobrem os bastidores da política. Menor de idade, 16 anos, por exemplo, há pouco tempo atrás, em um estado que eu não me recordo agora, 3 adolescentes pegaram 3 meninas, estupraram, mataram e depois tocaram fogo no corpo da menina. Aí eu te pergunto, 16 anos, se tiveram a capacidade de pensar como iria cometer o crime, sabia de que forma deveriam agir para ocultar os cadáveres, por que não pode responder pelos seus atos? Hoje, a criança, o adolescente com 16 anos, ele pode mudar a condição do país, votar em quem ele quiser. Então por que ele não pode? Ele não pode ser responsável pelos seus próprios atos com 16 anos? Eu sou a favor, sim. Para a mudança valer, porém, será preciso que ela seja votada novamente na Câmara e outras 2 vezes pelo Senado. É a opinião aí de populares, de deputados, enfim. Bom dia ao deputado André Vale, da Droga Vale, telespectador assíduo dos programas da TV Rio Branco, atualmente do Bom Dia Rio Branco. São 6 horas e 37 minutos em Rio Branco. Olha só, o governo do estado, o governador Tião Viana, sancionou a lei que trata do Plano Estadual de Educação. Agora é lei pelos próximos 10 anos. A reportagem é de Gerson Rondon. A educação no Brasil ainda enfrenta problemas de toda ordem. As responsabilidades são divididas entre União, estados e municípios. A educação básica e infantil com os municípios, a média com estados e superior com o governo federal. Por lei, todos devem aplicar 25% dos orçamentos para a educação. Mesmo em cada etapa da vida escolar, o aluno convive com a falta de infraestrutura física de escolas, carteiras, materiais, merenda e até transporte. Isso reflete nos indicadores com baixo desempenho, evasão elevada, entre outros males. Sem falar nas greves de professores e servidores que atrasam o calendário e comprometem a qualidade da educação ofertada. Daí a importância do plano estadual que vai orientar os investimentos nos próximos 10 anos. Na solenidade de sanção da lei, participaram inclusive deputados de oposição. O governador Tião Viana entregou à presidente do Conselho Estadual, professora Iris Célia, uma cópia da lei que entra em vigor. Para ela, o momento mais significativo, pois institucionaliza o planejamento. É importante que seja visto que é uma base que pode representar a sedimentação das reivindicações dos professores por tantos anos e tantos anos, carreira do magistério. E é um plano que assegura os recursos no regime de colaboração, onde a União vai colaborar. Estado, União e municípios vão se integrar para realizar esses planos. O plano vai orientar as políticas educacionais nos próximos 10 anos e, segundo o secretário Marco Brandão, será uma política de Estado que independe do governante. Esse plano ele foi fruto de um debate com a sociedade, de uma construção coletiva, e ele traz os princípios básicos e as grandes diretrizes que moverão a educação nos próximos 10 anos. Então, ele não é um instrumento do governo, ele é um instrumento das políticas públicas. Ele vai ser um instrumento que vai nortear as políticas públicas indiferente de quem esteja no governo. E tem que ser, antes de tudo, um instrumento político que tem que ser absorvido pela sociedade. É importante que toda a comunidade, toda a sociedade civil tenha acesso ao plano e entenda o plano como o elemento que vai garantir não só financiamento para a educação, mas vai garantir o princípio básico que é a oferta da educação pública, gratuita e de qualidade para a população. Segundo ele, o plano é um instrumento importante e garante as políticas públicas educacionais. Além disso, os royalties do petróleo serão totalmente aplicados na educação. E nos primeiros 3 anos do pré-sal já foram investidos recursos significativos. Carta ao futuro, o plano decenal, o plano estadual de educação, porque ele fala de responsabilidades que vão além de um governo. Fala em responsabilidades pelo que nós podemos fazer de melhor
pelas pessoas, o que nós podemos fazer de melhor pelas crianças, pelos que estudam, que vão confirmar e dirigir o futuro do Estado. Então eu penso que aqui envolve um sentimento de muita consideração aos professores, aos alunos, aos pais, às mães, aos trabalhadores em educação, como dizendo assim, de mãos dadas, com responsabilidade, com princípios, com fundamentos, com compromissos técnicos, nós seremos capazes de mudar a educação do Acre e confirmar um grande Estado para o futuro do Brasil. É bom lembrar que o Plano Nacional tem 20 metas. Ok, um pequeno probleminha normal em programa ao vivo, lembrando que o Plano Nacional tem 20 metas e 8 diretrizes. E os estaduais e os municipais devem estar necessariamente em perfeita sintonia com o Plano Nacional, senão a coisa não vai funcionar. A engrenagem não vai funcionar. 6 horas e 42 minutos em Rio Branco, vou dar uma dica para você que encontra-se desempregado, talvez por não ter ainda a devida qualificação profissional. Por isso, chegou ao Acre a SRB Cursos e abriu vagas limitadas para os cursos de máquinas pesadas nas áreas de retroescavadeira, pá carregadeira, escavadeira hidráulica e niveladora, ou moto-niveladora como queiram, né? E está com uma grande promoção, aproveite, para os primeiros 15 alunos, faça o curso de retroescavadeira e ganhe o curso de pá carregadeira. Você paga um, ganha 2. Inscrição apenas R$50. Seja um operador de máquinas pesadas e ganhe um salário de R$2 a R$5.000 por mês, com certificado reconhecido pelo MEC e válido em todo o território nacional. Ligue e faça agora mesmo a sua matrícula, a sua inscrição. 9933, está aí na sua tela, 5533. SRB Cursos chegou para ajudar a resolver seus problemas financeiros, inclusive, né? Isso mesmo. Você quer entrar no mercado de trabalho de máquinas pesadas? O lugar certo é SRB Cursos. Cursos: pá carregadeira, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, caminhão monte, máquina niveladora. Matrículas abertas pelo fone 9933-5533. Vagas limitadas. Curso reconhecido pelo MEC, com salário inicial de R$3.000 a R$5.000 mensais. Tenha liberdade financeira, saia da zona de conforto e se prepare para o mercado de trabalho. SRB Cursos, seu parceiro para o futuro. Muito bem, 6h44 em Rio Branco, lembrando que a segunda edição do Guia Alimentar para o Povo Brasileiro foi lançado também aqui em Rio Branco. Mais detalhes você confere agora na reportagem de J. Guimarães. Dados do Ministério da Saúde revelam que 52,5% da população adulta do Brasil está acima do peso. A pesquisa divulgada no início do ano revelou ainda que 17,9% das crianças brasileiras também se encontram acima do peso. Aqui no Acre, 48% das pessoas estão com as medidas físicas fora dos padrões recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a coordenadora da Divisão de Saúde Alimentar da Secretaria de Saúde, o problema da obesidade está intimamente relacionado aos hábitos alimentares da população. Na prática, a gente estimula o consumo de alimentos pouco processados, né? O nosso feijão com arroz mesmo, as nossas frutas regionais, e a gente evitar o máximo possível esses alimentos que vêm de pacote, de caixinha, industrializados, que a gente diz processados e ultraprocessados. Nesses alimentos é que a gente percebe um excesso de calorias, excesso de sal e excesso de gordura. Nos nossos alimentos regionais isso não existe. Um seminário que começou nesta quinta-feira aqui em Rio Branco e vai até o final de semana pretende criar uma rede de combate à obesidade em todo o estado. Participam do encontro nutricionistas dos postos de saúde e hospitais públicos dos 22 municípios acreanos, inclusive Rio Branco. A gente espera que os profissionais, ao retornarem para os seus municípios, né, e para as suas áreas de atuação, possam estar utilizando esse instrumento de trabalho no processo de educação alimentar e nutricional da população acreana.
O tema do seminário é pautado pelo que determina o Guia Alimentar para a População Brasileira, uma espécie de cartilha com orientação sobre como se alimentar bem, sem risco à saúde, elaborada por nutricionistas de todo o país com base nos costumes alimentícios da população de cada região do Brasil. 6 horas e 46 minutos em Rio Branco, faltam 14 minutos para as 7 da manhã. Lembrando a você que amanhã é um dia importante, além do Independence Day. É a segunda edição do Dia de Cooperar. E quem tem mais informações agora sobre o assunto é o superintendente do sistema OCB-SESCOP, Emerson da Costa Gomes. Seja bem-vindo, superintendente. Bom dia. Obrigado, bom dia. Nós estivemos aqui na semana passada falando sobre o assunto. Como o velho ditado disse que o que abunda não prejudica, né? É sempre bom levar uma mensagem a mais para os cooperados e os futuros cooperadores, né? Na realidade, nós estamos aqui justamente convidando toda a comunidade a participar nesse Dia do Cooperar. É um trabalho de voluntariado voltado justamente para as comunidades, né, que estão sob aí a necessidade de desenvolver atividade socioeconômica. Então, nós vamos estar contribuindo lá no Montanhês, justamente com a comunidade ali, que nós chamamos da Regional Tancredo Neves, que está vários bairros ali reunidos. Então, nós vamos estar lá mostrando tudo que as cooperativas realizaram. Como responsabilidade social, nós vamos estar celebrando amanhã lá no Montanhês. Ô Emerson, o cooperativismo, a história do cooperativismo é antiga nos Estados Unidos, na Europa e até nos países do Oriente Médio também. No Brasil não é tão antigo, mas aos poucos já ganhou o mercado e tem uma participação importantíssima no PIB, né, no Produto Interno Bruto. Na realidade, todo ser humano, é inerente ao ser humano cooperar, né? Desde o início da humanidade, o homem já coopera, já vive em grupos. Então, nós tornamos uma instituição que regulariza isso, que traz realmente a união dos interesses em busca de desenvolvimento de atividades de interesse da comunidade, interesse dos grupos que querem desenvolver uma atividade socioeconômica. Então, nós realmente já participamos efetivamente dentro do PIB nacional. Hoje, o cooperativismo no Brasil já contribui com 6% do PIB nacional. Hoje, nós contribuímos aí com quase 5 bilhões de dólares com exportação. Então, hoje é uma atividade que efetivamente está fortalecida, está ainda num processo de constituição, principalmente na região norte e nordeste, mas no sul e sudeste do país ela já está consolidada e vem demonstrando resultados significativos para o Brasil. Emerson, o que temos de novidade em relação à primeira edição que aconteceu no ano passado? Na realidade, o ano passado nós fizemos, foi a primeira experiência, né, nós trouxemos aí mais ou menos as 15 cooperativas participando do processo e hoje amanhã estaremos lá com mais de 40 cooperativas participando, cooperativas que desenvolveram programas de responsabilidade social nas suas comunidades. Então nós vamos estar lá fazendo uma mostra, uma celebração de tudo que foi feito e nós vamos estar lá fazendo atividades voltadas para a saúde, né, como vamos estar lá com a Uniodonto, que é uma cooperativa, fazendo toda uma prevenção da saúde bucal. Nós vamos estar lá com a Unimed fazendo também preventivos. São cooperativas, né? Cooperativa, a Unimed é cooperativa, vai estar lá fazendo todo um trabalho de aferição de diabetes, pressão, né, glicose, vai estar lá junto com a sociedade. Nós vamos estar lá com as cooperativas fazendo um trabalho de um programa de desenvolvimento ambiental, onde nós pretendemos fazer, durante esse ano ainda, todo o processo de arborização do Montanhês, né, na sua comunidade, nas suas estradas, né? Então nós vamos estar lá fazendo um programa nesse sentido, vamos levar muitas atividades sociocultural, né? Vamos também estar lá com muitas atividades esportivas. Importante, né? Vamos fazer Eu vejo assim, Emerson, claramente que existe também o lado da responsabilidade social, né, do sistema. Acima de tudo, né? Acima de tudo. Acima de tudo, esse trabalho, que nós temos um princípio, que nós chamamos de princípio de interesse pela comunidade, é um princípio cooperativista. Então nós vamos estar, esse princípio traz justamente essa questão da responsabilidade social, a necessidade da cooperativa estar contribuindo para a sua comunidade, onde ela está inserida. O Emerson, não há dúvida de que quando alguém contrata os serviços cooperados, há uma redução significativa dos custos. E a qualidade é mantida? O primeiro grande ganho que eu vejo nesse processo é que a pessoa está contratando um CNPJ. E nesse CNPJ vai ter no mínimo
profissionais à sua disposição, devidamente qualificados, treinados, capacitados, né, para desenvolver as suas competências. Então é importante que a sociedade entenda que nós estamos, além de fazer uma atividade econômica, mas acima de tudo de inclusão social. Nós estamos colocando pessoas que talvez não tivessem oportunidade de estar inserida nesse mercado e através das cooperativas, porque as cooperativas têm a obrigação de prestar serviço ao seu dono, que é o cooperado. Então ela vai estar capacitando, treinando, dando todas as qualificações técnicas para ele desenvolver a atividade. Os sindicatos de trabalhadores podem ser também parceiros, assim como sim, os patronais. Os grupos, todos os sindicatos, associações, todas elas podem fazer parte e ser parceiras, como hoje nós temos o governo do estado do Acre, temos a Prefeitura Municipal de Rio Branco, que são parceiras nossas nesse projeto. Então nós estamos aí, graças a Deus hoje, nós temos mais de 132 cooperativas registradas, funcionando, claro, com algumas ainda, com os processos ainda de construção, mas a grande parte já efetivamente trazendo contribuição para o nosso estado. Muito bem, o Emerson, nosso superintendente, presenteou aqui a gente com uma sacola ecológica, tá? A sacola ecológica, o boné, todos o kit completo esse kit nós para o dia do cooperado, cooperado, né? É. Vamos estar distribuindo lá para a comunidade, para os voluntários, principalmente as pessoas que se estão disponibilizando no estado nos ajudando lá. Nós vamos dar esse kit para todos aqueles que estiverem participando lá. Muito obrigado pelo kit, também pela entrevista. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e sucesso aí nessa segunda edição. Obrigado. Foi um prazer. Um abraço. Sucesso. Muito bem, 6h52, faltam 8 minutos para as 7 da manhã, depois do intervalo comercial eu volto para entrevistar o novo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, o empresário José Adriano. Fique com a gente.